Bom dia, vamos iniciar mais uma call semanal aqui na Vinci Capital e hoje vamos falar de assuntos extremamente relevantes para todo investidor. Vamos falar dos desafios em relação ao orçamento de 2025, o governo tendo que fazer ajustes importantes e uma dificuldade muito grande de previsão ainda do que será esse ano aí em relação ao orçamento. Segundo ponto, a curva de juros brasileira que vem dando uma trégua, dando uma arrefecida nessas últimas semanas. Isso é muito positivo, mas tem um lado negativo também, dessa questão. E vamos falar do mercado americano, principalmente com foco no S&P 500 e as camadas, de valuation, em que patamar, qual é a dinâmica, dos preços hoje lá nos Estados Unidos e o que a gente também pode esperar para os próximos meses. Bom, para começar, então, já vamos falar aqui, como é de praxe, dos nossos slides, mas antes, quem já chegou aqui no canal, quem acompanha, deixe seu like, deixe sua curtida, compartilha, é muito importante e, claro, não esqueça de seguir o canal, porque você vai ser avisado sempre que tiver vídeo novo aqui na Vinci Capital. Bom, como já é de praxe, segue então os nossos slides. Primeiro deles aí fala um pouco sobre esse impasse do orçamento e um dos primeiros efeitos que a gente está vendo em relação a esse atraso, só lembrando que o orçamento de 2025, normalmente, os orçamentos anuais são aprovados no ano anterior e a gente já está aí chegando no carnaval e ainda não temos a aprovação desse orçamento. E já algumas alas aí políticas falam que esse orçamento de 2025 vai ser aprovado somente após o carnaval. Então, existe um prazo legal aí até abril, mas esse fato de não ter sido aprovado no orçamento dificulta muito o executivo, ou seja, o governo, de executar inclusive planos, e programas básicos, aí, como o Plano Safra. Então, o Plano Safra é um plano de financiamento à agricultura brasileira. Ele é extremamente importante, não é a única fonte de financiamento, mas ele é extremamente importante. E o governo já cogita aí algumas linhas emergenciais de liberações aí, inclusive o próprio Haddad falou em 4 bilhões, de liberação para poder manter o Plano Safra ativo. Lembrando que o Plano Safra são créditos subsidiados, então o custo principal é o custo, do diferencial de juros subsidiado. Mas é um plano importante, o atraso é no orçamento e já tem algumas linhas aí falando nessa liberação do plano emergencial. Porém, o efeito negativo que isso está causando é muito maior do que simplesmente não ter o Plano Safra. É um efeito psicológico e até mesmo de expectativas que vão, cada dia que passa, ruindo mais as bases desse governo. Então, esse ponto é um ponto crítico, o orçamento ele vem sendo pressionado e o Plano Safra é somente um desses efeitos aí que a gente está vendo. Mas um outro ponto, como eu comentei aqui, então o governo libera 4 bilhões em crédito extraordinário para 2025 e o Congresso somente irá apreciar depois do Carnaval os orçamentos. Então, muito dificultoso aí a vida do nosso atual executivo. Bom, agora já falando de mercado financeiro na prática mesmo, primeiro ponto aqui, a questão da curva de juros brasileira. Ela tem um arrefecimento, uma diminuição na pressão nessas últimas 2, 3 semanas, dá para dizer que nas últimas 3 semanas, com maior intensidade no final da semana passada, chegando aí na casa dos 15%. E lembrando que essa taxa aqui de CDI futuro chegou a bater 16,15, se eu não me engano. Então, o que o mercado está esperando? Uma alta de 1% para a próxima reunião, isso já em linha com o que o próprio Banco Central sinalizou, depois uma alta de 0,5% e mais uma alta de 0,25%, aí chegando aí nesses 15% praticamente, tá? Aqui seriam altas residuais, mas considerando aí que a gente já deve chegar nos 15%, provavelmente não teremos mais altas até o final do ano. Então, essa é a expectativa. Porém, uma eventual queda somente em meados de 2026. Isso é a atual perspectiva do mercado. Claro, vocês sabem que isso é muito dinâmico, muda de uma semana para outra. O que importa mesmo para nós nesse primeiro momento é o guidance das próximas 2 reuniões do Copom.
que nesse momento aqui estão chegando. Então, essa questão das próximas 2 reuniões já tem, né, uma bela sinalização e provavelmente vai ser nessa linha mesmo, né? Mesmo com essa já redução da atividade econômica, que é o que se espera, é o que o mercado está esperando, justamente com essas altas aí, e o próprio Banco Central está subindo juros com o intuito de desacelerar a economia. Porém, né, ainda, né, a inflação pode ser uma inflação muito alta nos próximos meses. Fevereiro, só lembrando, né, fevereiro tem a retomada das tarifas de energia, como sempre são. Então, tivemos um bônus de Itaipu em janeiro, por isso que teve uma inflação mais baixa, mas fevereiro a gente tem a retomada dessa taxa normal e acaba aí que vai pressionar ainda mais a inflação, uma inflação que, principalmente nos alimentos, segue muito alta, tá? Claro que ao longo do ano a tendência é uma diminuição, até pela taxa de juros alta que a gente está vendo aqui, mas a pressão aí provavelmente nos próximos meses vai ser muito forte em relação à inflação. Um próximo ponto interessante é que a nossa moeda ela segue aí num período de consolidação abaixo dos R$ 6, né? A gente está falando aí do dólar versus real a um patamar de 6,70, 6,75 aí nas últimas semanas, muito em linha do que a gente está vendo aqui em relação ao dólar index. Então, o dólar index aqui, vocês podem ver que teve um período de muita... desculpem, aqui é a questão das apostas, né, no real versus dólar. Então, aqui a gente pode ver que teve um período de muitas apostas, né, em relação à desvalorização do real frente ao dólar. Então, aqui a valorização do dólar. E esse em amarelo aqui são os estrangeiros aqui no Brasil. E aí houve uma reversão. Vocês podem ver que está tendo uma aposta menor na alta do dólar, mas ainda assim, né, num patamar considerável de apostas na alta do dólar versus o real. Então, e aqui, né, a gente vê nessa parte branca são os fundos locais reduzindo aqui a exposição e já apostando, né, numa alta do real frente ao dólar. Então, a gente vê essa inversão aqui e os fundos locais voltando, né, a apostar na alta do real frente ao dólar. Então, essa dinâmica aqui, claro, tem impressionado essa correção no dólar, mas ainda assim, né, nada extremamente gritante, como a gente viu, por exemplo, nesse período, os fundos locais apostando muito fortemente na valorização do real e erraram feio, né, erraram muito feio no ano de 2024, e os estrangeiros, sim, aqui geralmente na ponta mais correta, mesmo, né, se a gente for pegar lá em 2022, quando eles começaram a aumentar as posições apostando na alta do dólar versus real, se a gente considerar essa correção aqui, ainda segue num patamar bem elevado, tá? Mais ou menos a mesma coisa que eles estavam no início de 2024. Lá na Bolsa de Chicago, as apostas na valorização do real seguem aumentando, então isso é interessante, porque no período de 2024 a gente viu o ano todo uma redução aí na expectativa, né, e uma aposta contra o real, e agora aqui a gente vê de novo, né, uma aposta na alta do real, como a gente viu durante o período de 2022 até final de 2023, né? Então, bem interessante essa dinâmica, e isso aí tem pressionado sim, né, agora essa correção, e a gente vê o real aí num bom momento, né, um momento de consolidação nesse patamar aí, que é um patamar alto, mas ainda assim, né, abaixo dos 6,20, quase 6,30 que ele chegou alguns meses atrás. A nossa bolsa segue pressionada. Na semana, a nossa bolsa chegou a cair aí, em torno de 1%, 0,99% para ser mais preciso, do início da semana até o final da semana. Então, uma queda ok, tranquila, né? Depois de ter chegado aí muito próximo a 130 mil pontos, que já é um patamar aí de resistência também. Então, é interessante a gente ver que, de fato, a Bolsa Brasileira teve uma boa recuperação esse ano e mesmo em semanas mais turbulentas, a queda não foi tão expressiva. Então, a gente pode ver aí a Bolsa Brasileira se performando muito, muito bem e chamando o fluxo de novo. Então, teve, né, aquele período ali de janeiro que puxou um bom fluxo, uma consolidação no início de fevereiro e agora a gente vê de novo o fluxo estrangeiro retornando. Então, esse fluxo estrangeiro provavelmente foi ali no final da semana passada, quando a gente viu uma alta bem expressiva da Bolsa. Semana passada não teve tanto, né? Desculpa, no caso, na semana retrasada teve essa chamada de fluxo, na semana passada não teve tanto. Então, provavelmente a gente vai ver isso aqui meio lateralizado aqui,
e então, né, a Bolsa Brasileira voltando a chamar fluxo, até talvez, né, por um patamar de preço aí convidativo, valuations convidativos, olhando, né, em termos comparativos com o mundo. E quando a gente vai para os Estados Unidos, falando de S&P 500, a gente vê aí o S&P testando a média móvel de 50 dias de maneira muito consolidada, né? Ele bate, volta, chegou a ter aquele rompimento no início do ano, mas ele já voltou e nem perto, né? Não chegou nem perto de tocar a máxima de 200 dias, que é a máxima, né, de tendência. Então, aqui é momento, é curto prazo, e a média móvel de 200 dias é a média móvel aí de tendência de médio e longo prazo. Então, a gente está vendo aí uma sustentação interessante. O que mudou, tá? Acho que aqui é importante a gente começar a falar do que mudou desde lá do início do ano, quando a gente teve esse rompimento, é a questão do percentual de ações que estão acima da sua média móvel de 200 dias. Então, existe uma linha imaginária na faixa ali dos 62%, que é uma linha importante, que é uma linha assim de consenso, que é quando a partir daquele momento o mercado está num consenso, fazendo máxima histórica ou, né, acima da média móvel de 200 dias em um número considerável de ações, né, acima de 60%. Agora estamos abaixo de 60%, então estamos com 59,64%. Ainda não é um cenário de correção, não é um cenário ruim, porque notem que lá, quando a gente teve aquela correção no final de 2024, chegou a bater aí próximo a 20% apenas de ações acima na média móvel de 200 dias. E lá no final daquele bear market que tivemos de 2020, final de 2021 até início de 2023, tivemos aí abaixo de 20% das ações acima na média móvel de 200 dias. Então isso é uma questão bem importante e mostra que ainda, né, com alguma, digamos assim, com alguma redução na velocidade de expansão, mas ainda um momentum interessante aí na Bolsa Americana. Se isso aqui começar a cair mais, tá? O percentual de ações acima na média móvel de 200 dias, a gente pode ver aí sim, né, um cenário de risco mais iminente. Alguns fatores interessantes, né? Na atividade econômica americana, um quesito interessante que é muito avaliado é a quantidade de toneladas transportadas pelos caminhões. Então, existe o Truck Tonnage Index, que ele mostra, né, esse aqui é o próprio Fed, né, o Federal Reserve St. Louis, ele coloca aqui, né, esse indicador muito atualizado. Então, a gente tem praticamente uma proxy da atividade econômica americana. E quando a gente olha pela ótica da alta frequência, que é aquele indicador que eu já trouxe algumas vezes aqui, que a gente consegue ver que nível que está a atividade econômica realmente, está muito parecido com o que a gente está vendo aqui nesse gráfico. De 2020 para cá, né, com a pandemia, a gente vê praticamente uma lateralização com uma queda, inclusive, na atividade econômica. Enquanto que o S&P 500 no mesmo período, aí fazendo máximas históricas, numa divergência praticamente nunca antes vista na história. Olhe que desde os anos 2000, esses indicadores têm um grau de correlação muito direto, né? Então, agora a gente vê a atividade econômica através das toneladas, né, transportadas pelos caminhões, divergindo do S&P 500. Isso é um sinal de fraqueza, é um sinal de baixa atividade econômica. E aí, quando a gente vai para os meandres, né, do mercado, um indicador que eu particularmente gosto muito de olhar é a questão das contas de margem, né, Margin Debt Expansion versus Contraction Indicator. Então, aqui a gente consegue ver que pela margem, né, que é alocada, né, pelos traders, versus, né, a questão da contração econômica, a gente consegue ter aí alguns extremos, né, muito relevantes. Então, quando a gente vê aqui, por exemplo, lá nos anos 2000, quando a gente teve, né, a grande bolha do .com, né, esse indicador, né, o FINRA Margin Debt Year on Year, né, que é ano a ano, estava num percentual altíssimo, né, de expansão. Então, a gente via um risco muito grande associado. Acima de 40% já é um risco associado. Então, a gente viu lá próximo a 70% na crise do .com. Na grande crise financeira, de novo, 60%. E ali antes daquela crise do final de 2021, de novo, vimos aí esse indicador chegando a patamares extremos. Agora, a gente tem entrado na linha de risco,
que pelo menos já consideram, né, pequenas correções. Sempre que atinge esse patamar de 40, logo após tem algumas correções de mercado, mas se esse indicador, né, de conta-margem continuar subindo de maneira mais incisiva, a gente pode ver uma grande correção à frente, e isso aí é extremamente relevante. E o oposto também é válido, né? Sempre que a gente tem essa conta-margem aí em patamares negativos, a gente vê aí depois grandes altas acontecendo. Então, é legal, esse indicador ele é muito bacana, e a gente pode tirar vários insights dele. Outro ponto legal de a gente analisar em termos aí de mercado financeiro americano, Free Cash Flow, que aqui é o fluxo de caixa livre, né? É diferente do lucro. A empresa, por exemplo, tem um EBITDA, tem um lucro robusto, mas ela está fazendo muito investimento, ela tem retiradas de lucros, pagamentos de dividendos, impostos, saem depois, né, impostos, né, principalmente de renda, né, em relação à pessoa jurídica, e toda essa dinâmica, né, relacionada ao que vem depois do lucro pode, né, pressionar muito o free cash flow, que é o que importa, que é o fluxo de caixa livre. Então, um investidor, quando ele compra uma empresa, ele está comprando o fluxo de caixa livre dela. Então, nesse caso aqui, se a gente for olhar ao longo do tempo, né, de 2008 para cá, um free cash flow aí de 8% e reduzindo, e hoje num patamar mínimo aí das últimas décadas, abaixo de 3%. Isso para o mercado acionário é muito ruim, gente, é muito ruim. É resultado de valuations aí extremamente esticados, que a gente vai ver, né, lá no final. Eu quero trazer um insight legal para a gente debater um pouquinho sobre isso. Enquanto que o sentimento, né, o bullish survived sentiment, que é aquele indicador de sentimento que ele combina, né, o AI sentiment e o II sentiment. Então a gente tem uma compilação desses dois indicadores, né, que é tanto dos institucionais quanto dos investidores mais robustos, né, os investidores de atacado. Então a gente consegue olhar aqui uma média dos dois e ver que o sentimento bullish, né, o sentimento altista, ele está reduzindo e já no patamar abaixo da linha média. E enquanto, né, o sentimento bearish, que é a mesma dinâmica, né, um combinado das duas instituições, a gente vê aqui, né, uma disparada no sentimento bearish. Então aqui é um índice, né, que a gente vê desde 1988, e podem ver que quando há os extremos, realmente, quando está muito otimismo, depois a gente vê grandes altas, olhem aqui, ó, depois grandes altas e assim sucessivamente. Enquanto a gente vê grandes pessimismos, a gente vê nas correções. Aqui, olha só em 2021 aqui, olha só que teve também a correção. E aqui a gente vê pelo outro lado, né, quando aumenta o sentimento bearish, né, o sentimento baixista, o sentimento de risco, logo após a gente vê as correções. Olha aqui em 2021, o que aconteceu depois. Olha lá em 2007, o que aconteceu depois. Lá nos anos 2000, nos anos 2000 até que não teve tanto sentimento, que havia, né, um otimismo. Lembrem que aqui é conhecida pela exuberância irracional, então o sentimento bearish não foi muito acionado naquela época, mas realmente temos, né, uma correlação muito interessante nesse indicador, mostrando hoje que há uma reversão nesse sentimento. Mas ao mesmo tempo, né, que a gente está vendo o sentimento bullish reduzindo, o sentimento bearish aumentando, a gente vê, né, por outro lado, os ETFs aqui alavancados, né, o Leverage Long US Equity e o Short US Equity, né, que são comprados e vendidos. Então, o short reduzindo, né, que seriam os vendidos, quem está apostando na baixa do mercado, e quem está apostando na alta, o leverage long, né, num patamar extremamente alto. Então, isso é um cenário negativo. Lembrem aqui de novo, 2021, antes da correção, a gente viu um altíssimo otimismo e muitas apostas alavancadas na alta. Então, isso aqui é muito ruim. Bom, seguindo, né, nesse racional de pegar alguns patamares de valuation, olhem que interessante, tá? Até eu peguei e copiei aqui o que o economista aqui do Snippet Finance, Glenn Matt, mas basicamente quem postou isso aqui foi o Callum Thomas. Quem não segue ele ainda, segue lá no X, que ele é um baita economista, tá? Outro ângulo interessante sobre os mercados dos Estados Unidos é o quão pouco diversificadas as coisas estão se tornando.
especialmente no lado do crescimento. O gráfico abaixo mostra o índice de crescimento Russell 1000 caindo para uma baixa recorde de 394 nomes em meados do ano passado, enquanto o índice Value, que é as empresas de valor, em uma alta recorde de 871, muito mais diversificado. E quando a concentração, né, dentro disso, os 10 principais pesos do índice de crescimento Russell 10.000 compreendem 61% do índice. Então, as 10 maiores empresas do índice de crescimento, né, de growth, representando 61% do índice. Gente, é muito concentrado. Em comparação com o índice de valor, né, o Russell 1000 de Value, em cerca de 17%, as mesmas 10 principais ações daquele índice. Então, é muito gritante. As empresas de growth estão extremamente consolidadas e muito concentradas nas 10 principais. Então, isso aí é muito ruim e acaba gerando aquele efeito que eu já comentei com vocês várias vezes, da porta estreita, né? Então, tem muita gente em poucas ações e com uma porta de saída muito restrita. Então, se acaso ocorrer uma liquidação em massa, um sell-off, uma saída aí mais forte de risco, não tem liquidez, está todo mundo concentrado nos mesmos ativos. Então, isso é muito ruim. Então, e também está abrindo oportunidades interessantes nas empresas de value investment. Então, para frente, né, quando acontecer de fato uma correção ou algo nesse sentido, pode ser que essas ações aí tenham muita atratividade. Quero trazer aqui uma perspectiva, já para a gente ir encaminhando o final da call, tá, pessoal? Quando a gente olha, né, de um ponto de vista, o ativo tal performou de maneira muito incisiva. Vocês vão ver que quanto mais específico a gente sempre acha algum ativo que puxa o índice para cima. Quando a gente olha, investimentos globais excluindo os Estados Unidos, ou seja, um investimento muito global, tá? Ele performou 60% na última década, tá? Saiu de $100 para 160. Se a gente olha somente o US Equity Market, a gente vê uma performance muito melhor, 334 dólares, né? Ou seja, 334%. Então, 234% de alta. Então, nesse caso aqui, uma performance muito mais interessante. Mas se a gente agora divide isso, US Equity Market em Growth versus Equity Market, o Equity Market, né, no 334, e o Growth Index, que é o que a gente viu aqui, né, que foi uma performance, que tem um nível de seletividade muito grande, 470. Se a gente agora pega o de Growth e setoriza mais ainda no índice de tecnologia, 654 vezes 470. Se a gente vai mais a fundo, o índice de IT, né, de tecnologia, e pega somente as 7 maiores, as Magnificent Seven, 4.433. Praticamente puxaram esse número aí para cima. E se a gente for pegar, então, essas Magnificent Seven e olhar só para a NVIDIA, 27.971. Então, é impressionante, né, a alta da NVIDIA. E foi ela que puxou muito disso aqui para trás, tá, pessoal? Então, olha como é legal quando a gente fraciona e acha, né, os campeões dentro de cada setor. E tem explicação, tem o porquê de ter acontecido aquilo, mas também fragiliza o movimento como um todo. Basta uma correção em uma ação para que boa parte disso aqui que foi construído se perca. Então, por isso que eu digo que a seletividade ela é muito importante. Então, a gente chama isso aqui, que a gente viu aqui, de outperformance, que é performar além do benchmark. Se a gente usa o Global X US Equity como benchmark, o US Equity Market performou acima. Se eu vou fracionar, mas eu quero performar acima do mercado americano, então eu posso setorizar. Mas se eu quero ir mais ainda, setorizar não, posso pegar tipos de ações, ações de growth. Se eu quero setorizar e ir mais além, posso pegar o setor de tecnologia. E assim eu vou indo até estreitando, né, na última instância, que é, no caso, uma própria ação. E aí eu posso acertar muito bem, né, para poder outperformance, mas com o tempo, né, fica impossível, porque a própria ação se torna o mercado. Então, vocês podem ver que hoje, basicamente, as 7 maiores ações são o mercado. Se elas sobem, o mercado sobe. Se elas caem, o mercado cai. Então, é muito interessante olhar por essa ótica também. E aí, quero trazer uma reflexão lá da época da bolha do .com, onde a gente viu aí narrativas absurdas, como até me citei anteriormente, da questão da exuberância racional. E a gente vê aqui, né, que o preço sobre lucro, lá em 1999, de algumas empresas como a Cisco, como a AOL, né, que era um dos maiores portais da época,
Oracle, Nortel, Sun Microsystems, AMC, JDS, Uniphase, Qualcomm e Yahoo, né, que era uma empresa ali realmente extremamente bolhada, muito, muito, muito superestimada, com um patamar aí sim absurdo de 623 valores, né, sobre lucro, preço sobre lucro. Mas aqui na média, né, se for ver, a gente está falando aqui de 150, 148, 105, né, patamares que a gente viu, NVIDIA e algumas outras empresas do setor, né, de tecnologia, performando aí a 30, 50, 70, cento e poucos, como a gente viu a própria NVIDIA recentemente, em comparação com o mercado, 30, 28, que já era esticado, né, porque elas puxaram muito para cima esse número. E então, assim, as narrativas são as mesmas, né? A gente vê de novo o mercado justificando valuations como esses, né, que a gente viu lá nos anos 2000, né, sempre com, mas agora a inteligência artificial, mais a capacidade de processamento, mas o novo modelo de processamento de dados, um novo chip, uma nova aplicação que vai ser específica para tal situação. Então, sempre, né, com essas narrativas. Claro, o mercado de hoje ele é muito mais lucrativo que o mercado dos anos 2000. Lá a gente via, né, ações gigantes com valuations absurdos, com pouquíssimo lucro. Hoje a gente não vê, né, tanto essa dinâmica, mas ainda assim, né, os valuations muito esticados. E sigo, né, comentando que com todo esse cenário, Warren Buffett segue aumentando a sua pilha de dinheiro, né? Então, no patamar atual de 334 bilhões de dólares, né? Então, ele deve estar imaginando que algo realmente vai acontecer, algo muito grave, porque ele está realmente acumulando muita liquidez para poder capturar isso quando tiver uma correção mais forte nos mercados. E a última aqui, como eu gosto normalmente de fazer, quero trazer uma curiosidade legal, tá? A Ferrari já vale mais em termos de market cap, claro, não é de hoje, né? Já é de algum tempo, do que a Volkswagen. Gente, isso é simplesmente impressionante. A Volkswagen aí, juntamente com a Toyota, são as marcas que mais produzem carros no mundo e a Ferrari, com bem menos unidades, mas com uma margem de lucro muito mais interessante, olhem o valuation. Então, nem sempre, né, o volume, a quantidade é tão relevante em termos aí de preço, porque por muitas vezes, né, o que o investidor, quem realmente está comprando aquela ação está buscando é lucro, é capacidade de geração de fluxo de caixa livre, é tudo isso que eu comentei, e a Ferrari tem feito um trabalho incrível nisso, qualificando a marca, melhorando, né, suas margens e criando produtos cada vez mais desejáveis e com valor agregado ainda mais relevante. E a Volkswagen, no mercado mais massificado, está tendo muitas dificuldades, demitindo, tendo que reduzir o tamanho, melhorando a eficiência produtiva para poder sustentar e sobreviver. Então, tá aí, né, o reflexo nos preços aí das marcas. A Volkswagen, que já foi, né, a maior montadora do mundo em termos de market cap, hoje aí sofrendo muito, muito, muito no seu valuation. Mas é legal, é uma curiosidade que eu sempre gosto de trazer alguma coisa nesse sentido. Bom, pessoal, agradeço demais quem ficou até o final da call. Quem gostou, curte, comenta, né? Tragam seus comentários aqui, é sempre importante para a gente ver como está indo o processamento todo das informações, o que faltou, o que vocês gostariam de saber. A gente espera aí que vocês interajam conosco, porque a gente vai fazer o possível para trazer cada vez mais informações relevantes. E claro, quem não segue ainda, segue o canal e compartilha com seus amigos. Grande abraço e até semana que vem.